Nós vamos começar uma nova exposição em um novo livro. Como vocês sabem, eu gosto e acho certo expor sempre livros da Bíblia, ou pelo menos pedaços maiores da Escritura, do que versículos isolados ou algo parecido. E hoje nós vamos iniciar a estudar este evangelho, que é o menor evangelho, o evangelho mais curto, mas eu diria que todos, obviamente, são importantes, mas um dos mais preciosos, particularmente para mim, gosto muito do Evangelho de Marcos, talvez seja de fato o meu evangelho preferido, dentre os outros dentre os outros três, né? E que mexe muito com o meu coração, mas ele é bem curtinho e eu vou explicar também o porquê ele é tão curto, qual a sua intenção e o porquê que isso nos ajuda também. E nessa exposição de Marcos, a nossa intenção é começar a tirar algumas perguntas e modificar a nossa vida pessoal e também a nossa igreja diante do que nós temos feito para seguir fielmente aquilo que Cristo Jesus fez. Hoje, a minha intenção ao estudar o Evangelho de Marcos, ao estudar esse pedaço, é apenas o versículo 1. Nós vamos ver apenas o versículo 1. E a minha intenção é dar uma introdução a este Evangelho tão precioso, para que você possa entender qual o motivo, por que nossa igreja vai, a partir de agora, estudar esse Evangelho e se empolgar também a estudar este Evangelho junto comigo. Então eu quero ler primeiramente, versículo 1, apenas Marcos 1, 1, que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você é um seguidor de Cristo Jesus? Você pode dizer, eu sou um seguidor de Cristo Jesus? Você realmente se considera um cristão? Por quê? Por que você se considera um cristão? As pessoas ao seu redor podem dizer, não, aquela pessoa de fato é um cristão verdadeiro. Não, o Samuel é um cristão verdadeiro. Eles podem dizer isso porque você disse que é um cristão ou porque você tem atitudes como Cristo Jesus. Veja que há uma diferença. Por que as pessoas consideram que você é cristão? Pelo simples fato de você ter dito a elas, olha, eu sou crente, ou porque você tem atitudes que talvez as pessoas até perguntaram para você, olha, você é cristão? Porque você tem atitudes diferentes. Você age de um modo diferente para com a gente. Se você é um seguidor de Cristo Jesus, um discípulo de Jesus, você acha que tem feito as mesmas coisas que Jesus fez? Para eu imitar alguém, eu preciso de algo extremamente importante. Para imitar uma pessoa, então não sei como vocês brincavam quando era criança, né? Mas eu gostava de ficar imitando as pessoas e irritava as pessoas quanto a isso. Até hoje, de vez em quando, eu faço com a Priscila e ela se irrita comigo, né? A pessoa diz uma coisa e aí eu vou lá e repito ela. A pessoa diz outra coisa e eu vou lá e fico repetindo, até irritar, até a pessoa ficar nervosa. E quando eu era criança, eu amava fazer isso. E eu amava fazer a voz da pessoa, para irritar mais ainda. Não é só imitar, mas imitar até mesmo a voz daquela pessoa. Para que a pessoa ficasse... E eu gostava de fazer isso, principalmente com meu pai. E meu pai se irritava e falava assim, sai daqui, vai Samuel, não sei o quê. Vai apanhar e tal. Ele ficava bravo quanto a isso. O que nós devemos imitar alguém, o real motivo, a forma de imitar uma pessoa é o quê? Saber o que aquela pessoa fez. É saber o que aquela pessoa está fazendo. Há muitas pessoas que dizem que imitam a Cristo, mas não têm a mínima ideia o que Jesus fez. As pessoas dizem, não, eu sei que Jesus nasceu, eu sei que ele ensinou algumas coisas, eu sei que ele morreu e ressuscitou. Tá, mas e nos seus tempos de ministério?
e nos 3 anos de ministério, o que Jesus fez? Fez umas curas, fez uns milagres, fez algumas coisas aqui e ali, mas de fato tem muita gente que não tem a mínima ideia do que Jesus fez enquanto ele esteve na terra. Alguns dizem, ele teve alguns ensinamentos bons, mas foi só isso? Foi só alguns ensinamentos bons? Ele fez algumas curas aqui e ali, mas foi só isso que ele fez? Para eu dizer que eu imito uma pessoa, eu preciso saber o que essa pessoa fez. Você sabe o que Jesus fez? Você sabe como ele nasceu? Você sabe como foi o seu batismo? Como ele foi tentado? Quais as suas curas e o que significa cada cura? Quais os seus milagres e o que de fato significava esses milagres? Quais os seus ensinamentos? Será que Jesus é apenas aquele profeta de paz e amor, como muita gente diz por aí, aceitando os pecados escandalosos de cada pessoa? Será que Jesus é esse Jesus que as pessoas por aí acham? Se você sabe disso, você pode dizer, não, eu sei, eu conheço Escrituras, eu conheço o Evangelho, eu conheço a Palavra de Deus, eu sei exatamente tudo o que Jesus fez. Legal. E o que você tem feito com isso? Muito bom você saber tudo o que Jesus fez, mas o que você tem feito em saber o que Jesus fez? Você tem ensinado outras pessoas? Você tem falado para outras pessoas? Você tem dito, olha, teve uma vez que Jesus curou um cego. O que isso de fato significa? Será que é somente dizer que Jesus cura? Você tem ensinado as pessoas sobre aquilo que Jesus fez aqui na terra? É isso que nós queremos ao estudar o Evangelho de Marcos. A partir de agora nós vamos estudar então esse Evangelho e a minha intenção é justamente que você consiga responder a essas perguntas. Eu quero que você conheça mais sobre a vida de Jesus, não só para ter um conhecimento, não só para saber, não só para conhecer mais, mas para que você possa viver da mesma forma como Jesus viveu, que nós possamos viver da mesma forma como Jesus viveu e ensinar isso a outras pessoas. Não só para obter conhecimento, não só para imitar, mas também ensinar isso às demais pessoas. No entanto, antes de nós entrarmos propriamente no Evangelho, hoje eu quero dar uma introdução a este Evangelho. E a minha intenção é que você saia daqui empolgado, você saia daqui animado para estudar esse Evangelho que pode transformar a sua vida. E a minha intenção é que transforme a sua vida. Se você não é convertido, que você possa entregar a sua vida a Cristo Jesus. Se você já é um cristão, que você possa melhorar no seu discipulado e na sua vida com Deus. Então nós vamos ver 3 pontos aqui. O primeiro ponto a gente vai se atentar um pouco mais, que nós vamos ver então quem é o autor, quem escreveu o Evangelho, este Evangelho. Segundo, para quem ele escreveu. Então, qual o propósito da sua escrita, para quem que ele está escrevendo, qual que era o seu público-alvo, isso é muito importante também, e quando ele escreveu. Quando que Marcos escreveu, então, o seu Evangelho, e isso também nós poderemos tirar várias aplicações sobre isso, ok? Só beber uma água. Como os irmãos sabem, hoje eu estou meio doente, adoentado, bastante dor de garganta, então eu vou tentar falar bem pausadamente e beber bastante água, né? Se eu não beber água, vocês me dão uma mão assim, beba água, tá ficando rouco, porque de fato eu preciso beber bastante. Vamos lá então, quem é o autor? Nós sabemos que é Marcos, ok. Mas quem é Marcos? Marcos foi um dos 12 discípulos de Jesus? O que vocês acham? Sim ou não? Dos 12 discípulos? Sim? Se eu falar para vocês que não,
Marcos não faz parte dos 12 discípulos de Jesus. Marcos não. Ele não é um dos 12 discípulos de Jesus. E por isso que nós devemos atentar, então, a saber quem é esse tal de Marcos. Para falar a verdade, a Bíblia, o próprio Evangelho de Marcos, não diz que foi Marcos quem escreveu. Então, ao lermos o Evangelho de Marcos, nós vamos ver que, em momento algum, diz que foi ele quem escreveu este Evangelho, assim como os outros Evangelhos. Mateus não diz, olha, fui eu que escrevi. Lucas, nós entendemos melhor, principalmente em Atos, em que ele diz que ele escreve um Evangelho e depois o livro de Atos. No entanto, Mateus, Marcos e João, a gente sabe de acordo com a tradição, e de acordo também com o tipo de escrita. Marcos não foi um dos primeiros discípulos de Jesus, mas é uma história muito importante para nós entendermos quem é este Marcos. E nós aceitamos que foi Marcos quem escreveu por causa da tradição. E o que nós queremos dizer como tradição? Não é simplesmente algo que uma superstição, algo parecido, alguma ideia. Mas pessoas que andaram com Marcos no primeiro século, que escreveram também outros livros, falaram que foi Marcos quem escreveu. E nós conhecemos também um pouco da história de Marcos, de acordo com esses autores do primeiro e segundo século, como Irineu e tantos outros. Marcos, anteriormente, ele é conhecido como João Marcos. Ele foi um discípulo de Jesus que possivelmente, e nós acreditamos nisso porque nós só acreditamos nos autores do Novo Testamento, aqueles que viram Jesus. Então, possivelmente, ele viu Jesus. Ele sabia quem era Jesus, mas talvez por pouco tempo. Talvez quando Jesus estava aqui na Terra, ele não era, ele era apenas um jovem, não era tão velho assim. A gente vai ver no final de Marcos que talvez ele tenha uma citação a si mesmo, como aquele jovem que sai correndo ali Depois a gente vai ver melhor essa história, mas possivelmente tem lá no final de Marcos, momento em que Jesus ele está no Getsemane, está no Monte Getsemane, e tem uma passagem curiosa de um jovem que ele sai correndo, fugindo, um dos discípulos de Jesus sai correndo fugindo, ele perde o seu lenço, ele perde aquilo que estava cobrindo, ele sai correndo então nu. E possivelmente aquele jovem que sai correndo, esse discípulo que sai correndo, era Marcos. Depois você pode ver uma história bastante curiosa que a gente vai ver também no final de Marcos. No entanto, esse João Marcos, ele não foi um apóstolo, mas ele andou com os apóstolos. Ele foi ensinado pelos apóstolos sobre a palavra, sobre aquilo que Jesus pregou. Então, ele não viu tudo aquilo que ele escreve, possivelmente não viu tudo aquilo que Jesus fez, mas ele aprendeu isso dos outros apóstolos, especificamente de um apóstolo que nós veremos mais tarde também. João Marcos, ele aparece por diversas vezes na Escritura, e ele era primo, principalmente, ele é primo de Barnabé. Ele é primo de Barnabé. Barnabé foi um dos discípulos que foi selecionado para ir junto com Paulo para pregar o evangelho e plantar novas igrejas. E por isso, então, por ser primo de Barnabé, Barnabé chama Marcos para fazer uma viagem missionária, que é essa primeira viagem missionária que foi feita por Paulo, juntamente então com Barnabé. E Barnabé chama João Marcos, esse seu primo, para os acompanhar. E talvez nessa época ele era apenas um jovem. No entanto, Marcos, ele simplesmente indo para Perge, saindo de Perge, ele desiste da viagem. Ele desiste de continuar a viagem. Ele talvez estava com medo
Talvez aconteceu alguma situação que fez com que ele temesse a sua vida e percebesse que não estava preparado para continuar nessa viagem missionária junto com Paulo e Barnabé. Ele simplesmente desiste e volta para Jerusalém. Paulo, então, continua a caminho de Perge e João Marcos, ele volta para Jerusalém, possivelmente, então, com medo. Quando Paulo e Barnabé... Deixa eu dar uma pausa para passar o carro aí. Pronto. Pelo menos a gente bebe água. Vamos lá então. Como eu estava dizendo, Marcos ele abandona Paulo e Barnabé nessa viagem missionária e volta então para Jerusalém. E quando Paulo e Barnabé fizeram a sua segunda viagem missionária, o que Barnabé faz? Não, vamos chamar João Marcos. Vamos dar uma nova chance para João Marcos. Chama João Marcos de novo. E o que Paulo faz? O que vocês acham que Paulo fez? Aceitou? Não. Paulo diz não. Não vamos continuar com João Marcos, não. Barnabé, possivelmente, a gente não tem essa briga registrada na Escritura, mas Paulo briga com Barnabé de uma maneira talvez bastante contendiosa, de uma maneira bastante irada. E essa briga, então, que Paulo e Barnabé têm, talvez foi Paulo dizendo, não, ele desistiu da viagem, da primeira viagem, ele vai desistir de novo. Não tem como ele continuar com a gente. Se ele quer continuar fazendo viagens missionárias, se ele quer voltar, então que ele aprenda, que ele amadureça. Mas eu não vou com João Marcos. E Barnabé, talvez ali querendo restaurar o seu primo, ele faz o quê? Não, então vamos fazer o seguinte, Paulo. Eu vou para um canto, Barnabé diz, eu vou para um canto e eu levo o João Marcos comigo. E você vai para outro e você leva Silas com você. Então Paulo vai para outro canto e leva Silas. Em momento algum na Escritura, nós vemos que isso foi algo bom. Né? Tem gente que fala, não, porque às vezes a separação ela é necessária para que o evangelho cresça. Não, essa separação não foi boa. De fato, foi um erro de Paulo e Barnabé. Talvez os dois errados, não só um errado e outro certo, mas os dois errados. E não conseguiram ter amor um pelo outro ali. E simplesmente se separaram. Então, João Marcos, ele continua essa sua viagem junto com Barnabé. Ao que tudo indica, João Marcos, ele não foi um simplesmente desertor. Não simplesmente desistiu da viagem missionária, da primeira viagem missionária, e acabou por aí e simplesmente abandonou a Cristo. Não. Ele foi restaurado. E ele futuramente, além de ser acompanhado por Barnabé, ele também foi acompanhado e discipulado pelo próprio Pedro. Ao ponto de Pedro chamar, o apóstolo Pedro, chamar João Marcos de seu filho na fé. Lá em 1 Pedro 5,13, diz assim, aquele que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações, e o mesmo faz ao meu filho Marcos. Pedro tinha intimidade, uma intimidade tão grande com Marcos, que lá em Atos também registra que ele vai até a casa dos familiares de Marcos. Então ele tinha comunhão com a família de Marcos. E ele então se tornou um discipulador, aquele que ensinou a palavra de Deus para Marcos. Possivelmente, e alguns comentaristas dizem isso, eu acho interessante essa perspectiva, de que é possível que Pedro tenha puxado João Marcos para ser o seu discípulo, porque Pedro sabia muito bem o que é negar a Cristo.
Pedro sabia muito bem o que era fracassar e desistir, porque Pedro negou 3 vezes a Cristo Jesus. Pedro, então, deve ter escolhido Marcos no sentido de, olha, eu sei que Paulo não quer, eu sei que Paulo desistiu de você, ou foi duro demais com você, e talvez Paulo tenha errado nisso, ou talvez Paulo foi certo nisso, mas eu quero restaurar a sua vida. Eu quero que você me acompanhe. Eu quero que você seja o meu discípulo. E eu vou ensinar tudo o que Cristo Jesus me ensinou para você, João Marcos. E dessa maneira, então, ele se torna o filho na fé do próprio Pedro. O que isso tem a ver, então, com o Evangelho? Porque muitos estudiosos dizem assim, mas quem foi Marcos para escrever o Evangelho? Quem é este homem para simplesmente escrever o Evangelho? Mateus a gente sabe quem é, discípulo de Cristo Jesus. João a gente sabe quem é, discípulo de Jesus. Lucas depois se torna também um discípulo, não foi um apóstolo, mas se torna também um discípulo de Jesus. Mas esse Marcos, como que a gente pode dizer? Não era um apóstolo, e simplesmente é um homem que desistiu de uma viagem missionária e agora escreve o Evangelho e a gente tem que aceitar este Evangelho. É por isso que muitos dizem e nomeiam o Evangelho de Marcos, dizendo que é o Evangelho de Marcos, segundo Pedro, aliás, o Evangelho de Cristo Jesus, segundo Marcos, segundo Pedro. Por quê? Porque possivelmente Marcos escreveu o seu evangelho com tudo aquilo que Pedro lhe ensinou. Então, quando nós lemos o evangelho de Marcos, nós não lemos só da perspectiva de Marcos, mas nós também lemos sobre a perspectiva de Pedro. Porque foi Pedro quem passou para Marcos todos esses detalhes que nós vemos aqui neste evangelho. É Pedro quem ensina para ele, e por isso nós também temos essa autenticidade de saber que foi um apóstolo que então ensinou a Marcos a Escritura, tudo aquilo que está escrito neste Evangelho. A gente pode constar, mas Mateus estava vendo todas as situações. Mateus era um apóstolo, ele viu tudo. Marcos não viu tudo. Então, o que nos prova esse Evangelho? Porque ele está escrevendo de acordo com os ensinos de Pedro, de acordo com aquilo que Pedro ensinou. Agora, como que fica a situação de Marcos diante de Paulo? O que acontece com Paulo? Paulo simplesmente agora ignora João Marcos e diz, não, eu não quero mais esse homem perto de mim, e ele é um desertor e pronto. Não, pelo contrário. Talvez Paulo, ele no começo tenha sido muito duro com Marcos, talvez foi algo necessário para que Marcos pudesse se fortalecer, para que Marcos pudesse amadurecer. Mas o que importa é que no final de tudo, Marcos ele foi restaurado e ele se tornou mais maduro. Com o passar do tempo, Marcos ele mostrou o seu valor para Paulo, ao ponto de quando Paulo escreveu aos Colossenses, lá em Colossenses 4:10, ele diz que se João Marcos fosse até os Colossenses deveriam receber muito bem João Marcos. Ele diz lá assim, Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Então, Paulo estava preso, Aristarco e João Marcos estavam ali com ele, preso. Então, Paulo, ele não ignora este irmão. Ele diz, não quero comunhão com você. Não, ele restaura este irmão, ao ponto de ser um cooperador de Paulo, ao ponto também de ser um amigo de Paulo. E quando ele encomenda ele muito bem. E quando Paulo encomenda uma pessoa a uma igreja, quer dizer que ele reconhece o valor de fato daquela pessoa. Paulo também cita João Marcos como cooperador lá em Filemon,
versículo 24, em que ele diz: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a vocês. Então, quando ele escreve a Filemon, Marcos, e aqui é interessante que Lucas também está com ele. Então, quando ele escreve, Marcos estava ali juntamente com Paulo, ele escreve essa carta e manda saudações também a Filemon junto com Marcos. E mais tarde, ele diz a Timóteo, e essa é uma passagem interessante, lá em 2 Timóteo 4:11, em que ele diz assim: somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Marcos, então, ele saiu de um homem desertor, de um homem que abandonou Paulo, abandonou Barnabé, que talvez teve medo de continuar o evangelho. Ele saiu de uma pessoa covarde para uma pessoa útil para Paulo, para uma pessoa que talvez enfrentou prisões com Paulo, para uma pessoa que arriscou a sua vida também ao evangelho de Cristo Jesus. Aqui então nós podemos tirar algumas lições. Primeiro, as pessoas falham. As pessoas falham. E muitas vezes abandonam a Cristo ou abandonam a ajudar a igreja. Abandonam a igreja. Nós devemos sim exortá-las e mostrar as consequências de abandonar a Cristo. E muitas vezes devemos sim ser duros com aquela pessoa, assim como Paulo foi com Marcos. Mas nunca devemos fechar as portas, pois sempre queremos que elas sejam restauradas por Deus. Devemos oferecer ajuda e ensinar tudo o que aprendemos sobre Cristo Jesus, para que ela se torne madura, para que ela permaneça em Cristo Jesus. Isso é o que se chama discipulado. É isso que Pedro fez com Marcos, é isso que posteriormente Paulo fez com Marcos, Barnabé fez com Marcos e tantos outros fizeram com esse jovem, ao ponto dele ter um conhecimento tão grande de Cristo Jesus, de escrever um evangelho para ser divulgado à igreja. Este evangelho permanece até hoje conosco. Vale a pena investir em pessoas que falharam. Vale a pena não desistir dessas pessoas, não fechar as portas, mas continuar anunciando o evangelho e ensinando o evangelho. E essas pessoas que falharam no passado podem se tornar grandes homens de Deus. Segundo ponto, então, da mensagem: para quem Marcos escreveu? Não, eu vou continuar aqui, irmão João. Só bebendo uma água. Para quem Marcos escreveu? Para quem que Marcos escreveu? Porque o que acontece? Nós podemos pensar o seguinte: se nós já temos o Evangelho de Mateus, que é completo, tem 28 capítulos, para que nós precisamos de um Evangelho menor, de apenas 16 capítulos? E que praticamente o Evangelho de Marcos tem quase os mesmos milagres e os mesmos ensinamentos do Evangelho de Mateus. Então a pergunta que fica para nós é a seguinte: para que outro evangelho? Nós já não temos o de Mateus? Para que Marcos foi escrever um outro evangelho? Qual era a sua intenção quanto a isso? É exatamente isso que nós veremos agora. Marcos, ele escreve especificamente para os gregos, para os gentios. Ele não escreve para os judeus, ele escreve para os gentios. E essa é a diferença de Marcos para Mateus. E alguns dizem que ele foi mais específico em escrever para os gentios que estavam em Roma. Diferente, por exemplo, da carta aos Romanos, que Paulo escreve para os judeus de Roma, Marcos escreve para os gentios de Roma. O que é os gentios? São aqueles que não são judeus. Eu e você somos
pessoas gentis, né? Mesmo que você não seja tão gentil, mas você é gentil no sentido de que você não é um judeu. Marcos, ele escreve, então, para aqueles que não são judeus. E a sua intenção era que o seu evangelho fosse divulgado com rapidez, que ele fosse espalhado com rapidez. Nós devemos nos lembrar que era muito difícil você fazer cópias da Escritura. Primeiro, porque tinha falta do papel, que era o papiro naquela época, que era uma folha tirada, uma planta, e fazia toda a pressão ali, e aí se tornava então um papel, e era algo caro, algo caríssimo naquela época. Ou também eles escreviam em couro mesmo de animal, virava o verso e escrevia ali naquele couro. Era algo caro, era algo difícil. E Marcos, então, ele pega boa parte do Evangelho de Mateus, resume e coloca em poucas palavras aquilo que Mateus coloca em palavras maiores. Porque a sua intenção era que o seu Evangelho fosse o mais lido e fosse o mais divulgado e o mais curto possível, para que as pessoas pudessem compartilhar na igreja. Agora, não mais os judeus, mas que os gentios pudessem compartilhar na igreja. Por isso que Marcos ele fala pouco sobre a cultura judaica, dando a entender então que o seu propósito era mais revelar quem era Jesus do que provar a judeus que Jesus era Deus. Mateus e Lucas, eles têm essa intenção de provar aos judeus que de fato Jesus é Deus. E por isso, por exemplo, que Mateus ele começa com uma genealogia, dizendo, olha, o Jesus que nós estamos pregando, ele é filho de Davi, filho de Abraão. Ele vai então descrevendo toda a genealogia. Marcos não tem isso. Marcos já começa o seu evangelho explicando, já dizendo o que Jesus fez. Ele não tem tantas explicações sobre quem é Jesus, mas ele quer divulgar o que Jesus fez. Ele fez isso. Ele lança então 16 capítulos para mostrar rapidamente o que Jesus fez. E as pessoas então tinham essa intenção, os pastores da igreja, de olhar então para o Evangelho de Marcos e explicar na igreja os detalhes maiores. Mas a ideia então que Marcos fosse lido rapidamente. A sua forma de escrita é uma escrita simples e ela é rápida e dinâmica. Parece, se vocês lerem Marcos numa sentada só, parece que tudo acontece em um dia só. Você vai perceber isso. Porque a conjunção que mais aparece no Evangelho de Marcos é então. Porque ele termina uma parte e ele diz, então ele foi para tal lugar. Logo aconteceu isso. Então aconteceu isso. Mas não é de um dia para o outro. Talvez de uma história para outra demorou 3, 4, 5 dias, um mês. Mas Marcos, ele quer mostrar como se tudo acontecesse em uma semana. Como se tudo tivesse acontecido algo rápido. Para que as pessoas pudessem ler com rapidez e se empolgassem com essa escrita e rapidamente pudessem conhecer tudo aquilo que Jesus fez. Marcos, então, tem essa intenção. Por isso que é muito recomendado utilizar Marcos para estudar com novos convertidos. E a nossa intenção também é que você possa não só conhecer mais sobre Jesus, mas também ensinar outros de maneira rápida. Olha, pouco tempo aqui, eu sento com você e eu falo sobre tudo aquilo que Jesus fez. Se interessa? Sim. Vamos estudar o Evangelho de Marcos. Vamos ver rapidamente aquilo que Jesus fez. Quando então Marcos ele escreve o seu Evangelho? Isso também é muito importante para nós percebermos alguns detalhes. Nós não temos uma data exata de quando Marcos ele escreve esse Evangelho. No entanto, depois de muitas pesquisas, é possível concluir que Marcos ele foi o segundo evangelho a ser escrito, logo após o evangelho de Mateus.
Mateus ele foi escrito por volta de 50 depois de Cristo. E possivelmente Mateus, ele ia, enquanto estava acontecendo as coisas, enquanto Jesus estava ali fazendo as coisas, possivelmente Mateus ele ia registrando tudo aquilo que Jesus fazia. Então Mateus ele não escreveu o seu evangelho posteriormente. Mateus ele já ia escrevendo o evangelho na medida que as coisas iam acontecendo. Marcos, no entanto, ele escreve algum tempo depois. Mateus, ele tinha a intenção, como eu já disse, de revelar Jesus como rei dos judeus, como Senhor dos senhores. Ele queria provar aos judeus daquela época que Jesus de fato era o Messias prometido, o filho de Davi, o filho de Abraão, o rei de Israel, aqueles que eles estavam aguardando. No entanto, para um não-judeu, que é um gentil, não era tão importante assim saber, por exemplo, sobre a genealogia de Cristo Jesus. Não era tão importante assim saber alguns detalhes dos judeus, saber, por exemplo, sobre o sábado, que Mateus chama tanta atenção, João também chama atenção a respeito do sábado. Marcos não tem essas intenções de combater a lei, combater os judeus, mas sim de provar que Jesus, ele é para todos os povos. Jesus não é somente o rei dos judeus, mas ele é o rei de todos os povos. Marcos, ele escreve então o seu evangelho logo após de Mateus, utilizando então algumas das passagens de Mateus, praticamente reescrevendo e copiando aquilo que Mateus escreveu. Tem muitas passagens aqui que nós vamos ver que é exatamente igual como está escrito em Mateus, exatamente igual, não tirou uma palavrinha. Então, possivelmente Marcos ele foi copiando aquilo que Mateus escreveu, com a diferença em que Marcos nunca utiliza, ou praticamente nunca utiliza, o hebraico e o aramaico. Ele pega o evangelho de Mateus e quando há uma citação de Jesus em hebraico ou em aramaico, Marcos traduz para o grego, diretamente para o grego, com a intenção de, olha, aquilo que Jesus disse em hebraico, eu vou traduzir para vocês, para que vocês entendam, para que não tenham que ficar pesquisando, sem saber o que é isso. E assim esse evangelho foi divulgado por todo o mundo. Assim, é possível então que Marcos tenha escrito provavelmente uns 10 a 15 anos, ou talvez antes, do evangelho, talvez um pouco tempo antes, 10 a 15 anos depois do evangelho de Mateus. Então lá por 60 a 65 depois de Cristo. Alguns dizem talvez um pouco antes. No entanto, há uma passagem em Marcos 13, que é o que nós veremos, que é sobre o final dos tempos, que faz muita referência àquilo que logo vai acontecer, que é na destruição ali de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Então talvez foi ali em 60 a 65 depois de Cristo. Pouco antes, talvez, de Lucas escrever o seu evangelho, e Lucas, sim, utilizou o evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos para escrever, então, o seu evangelho, um evangelho que complementa e que dá mais detalhes ainda do que o evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos. Para encerrar, então, o que nós podemos aprender com tudo isso que nós vimos? Tirando a lição maior sobre esse texto, nós podemos aprender que Jesus usa pessoas que falharam para escrever a sua história, a pessoas que falham em seguir a Jesus e as transforma em verdadeiros discípulos. Foi assim que aconteceu com Marcos e é assim que acontece com a nossa vida também. Jesus usa pessoas que falharam. Eu e você falhamos todos os dias.
Eu e você talvez teve algum momento em que nós nos desviamos do Evangelho. E ainda assim, Deus usa e quer usar a sua vida. Deus usou a vida de Marcos, um desertor, uma pessoa que desistiu de continuar a missão. E Deus usou a vida de Marcos, Jesus usou a vida de Marcos para escrever a sua história, para escrever aquilo que ele próprio fez. E ele escreve, Marcos escreve, a pessoas que também falham em seguir Jesus. Marcos escreve para dois públicos: aqueles que não conhecem o Evangelho ainda e aqueles que talvez falharam também e não conhecem profundamente o Evangelho. Marcos tem essa intenção também de mostrar para nós o que nós deveríamos estar fazendo como seguidores de Cristo Jesus. E dessa maneira Jesus vai nos transformando em verdadeiros discípulos. Em verdadeiros discípulos. Marcos se tornou um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Mesmo tendo falhado, Jesus restaurou a sua vida e se tornou aquele que escreveu este evangelho que temos em mãos. Deus também quer transformar a sua vida, resgatar a sua vida, tirar as suas falhas, para que você também seja um agente de transformador de vidas. Um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus, que ensina a palavra de Deus a outros, apesar de suas falhas. Podemos tirar então duas aplicações. Primeiro, que a história de Marcos possa ser um exemplo para nós. Deus quer usar pessoas que falharam, mas foram resgatadas pelo amor de Cristo Jesus. Assim a nossa vida, possamos aprender também com essa história. E segundo, que nós possamos aprender com este evangelho a como seguir Jesus e como ensinar outras pessoas também a seguirem a Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, porque o Senhor usou a vida de homens que para nós consideramos sim como heróis da fé, homens grandes do passado, que escreveram a Tua palavra, que foram inspirados pelo Teu Santo Espírito para escrever a palavra do Senhor, homens que arriscaram as suas vidas, morrendo, sendo presos, chicoteados, passando a fio da espada, e o Senhor usou estes homens para escrever isso que nós temos em mãos. Mas, ó Deus, nós também sabemos que esses homens falharam, esses homens pecaram, desistiram, esses homens muitas vezes tiveram pouca fé, e ainda assim o Senhor usou esses homens para escrever aquilo que nós temos em mãos. Ó Deus, que o exemplo de Marcos possa também nos motivar a viver o verdadeiro evangelho como cristãos verdadeiros, mesmo com nossas falhas, mesmo com nossos desvios, mesmo com nossos pecados, possamos ser restaurados pelo Senhor. E, ó Deus, também mais importante, que nós possamos restaurar pessoas, que nós possamos ter paciência com elas, quando elas não conhecem profundamente o Evangelho, ou quando, mesmo conhecendo, estão se desviando, possamos querer restaurar essas pessoas para viver o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, serem verdadeiros discípulos do Senhor. Ó Pai, nos ajude a ter amor por pessoas que têm falhado tanto em seguir a Ti. Ó Pai, nos ajude a ter paciência e a pregar o Evangelho, exortar, discipular e ensinar tudo aquilo que Cristo Jesus ensinou a nós. Assim oramos, pedindo que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do Teu Santo Espírito seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém.